Olá! Hoje no programa Saúde e Consciência eu recebo o professor Luciano, que vai conversar um pouco sobre a carreira acadêmica e também sobre o curso de Biologia. Obrigada, Luciano, por você ter vindo aqui conversar conosco um pouco. Eu que agradeço. Antes de você falar sobre o curso, eu gostaria de saber como foi a sua trajetória acadêmica, e agora você já é doutor, né? Sim. Então, como foi todo esse processo? Eu sou formado pela UEM, em Maringá, fiz Ciências Biológicas lá, já há algum tempo atrás. E fiz mestrado lá também em Ciências Biológicas, Biologia Celular, então a área de concentração é Biologia Celular e Genética. E depois, agora no doutorado, eu fiz o doutorado em Biologia Comparada, né, que ele traça uma linha evolutiva sobre os organismos e a gente trabalha a questão do metabolismo, da genética, da interação entre os organismos. Então, ele é um pouco complexo, mas ele traça mais a relação dos organismos. Seu doutorado também foi na UEM? Foi na UEM também. E aí a tua perspectiva agora, a tua meta agora é o quê? Ir para um pós-doc? Sim, eu penso... Descansar um pouco antes. Descansar um pouco antes, tenho bastante coisa para escrever ainda, né? Tem muitos dados que não foram analisados, então tem que sair as publicações agora. Mas eu penso, dentro de 2 ou 3 anos, um pós-doc. Para as pessoas que estão nos assistindo, Luciano, fazer um doutorado leva quanto tempo? Qual é a proposta? Existem aulas teóricas? Como funciona? No caso do programa que eu participei, na UEM ele foi feito em 4 anos e meio, né? Mas ele pode levar de 3 anos e meio a 4 anos e meio, até 5 anos pedindo prorrogação, né? Então, o primeiro módulo, ele é de aulas teóricas, então existem as disciplinas, quando a gente discute mais amplamente toda a questão da proposta do curso, e depois a fase da pesquisa, né? Como eu fiz trabalhando, então eu tinha muito a parte da pesquisa feita aqui também, uma parte eu fiz aqui, mas mesmo assim a gente sempre precisava estar em Maringá. A tua pesquisa, qual é o título do teu trabalho, da tua pesquisa? Eu trabalhei com o gênero Cicla, que é o tucunaré, o peixe tucunaré. Ele é um peixe introduzido aqui na planície do Rio Paraná e ele causa muitos problemas. Ele chega a devastar 85% das espécies locais, dependendo do lugar onde ele está. E a gente tem uma problemática que esse peixe, além de ser introduzido, foram introduzidas 3 espécies. E essas espécies estão hibridando entre si. E nosso trabalho conseguiu mostrar, então, que existe a hibridação entre essas espécies e que ela é muito bem adaptada. Ela consegue se reproduzir, diferente de outros híbridos, né? Ela consegue se reproduzir e ela é muito bem adaptada ao ambiente, ocasionando mais problemas ainda para o ambiente natural, aqui na planície de inundação do Rio Paraná. Esse peixe foi introduzido de que forma aqui? Então, não tem um histórico muito claro. Existem alguns relatos de peixes que foram trazidos no rio, ali perto do Rio Paranapanema, em lagoas, e essas lagoas estouraram durante cheias na década de 80. Mas antes já aparecia esse peixe na planície. Provavelmente ele tenha sido introduzido por uma questão econômica e também até por uma questão de esportividade, que ele é um peixe muito esportivo, muito apreciado na pesca esportiva. Então a gente imagina que esse talvez tenha sido a motivação de se introduzir essas espécies no Rio Paraná. E existe alguma proposta de intervenção? Eu sei que a tua pesquisa foi mais para ver a questão de hibridação, né? Sim. Mas existe alguma proposta de intervenção, uma vez que ele causa tantos problemas assim? Uma das coisas é que peixes exóticos, geralmente, eles continuam liberados para pesca, mesmo durante o período de desova, né? Então, isso ajuda a controlar, mas qualquer impacto que a gente der sobre esses peixes também impacta todo o restante do ambiente. Então, a gente não tem muito o que fazer para intervir, né? Até porque ele já assumiu o papel de outros predadores locais também.
Então, se a gente retirar ele de uma vez, se fosse possível... É um novo problema, né? Era um novo problema. Então, a gente tem que tentar gerenciar isso da melhor forma possível, reduzindo o impacto. E agora, terminando, então, o teu doutorado, você se dedica mais agora à graduação, porque a gente sabe que o doutorado leva um tempo, né? A gente acaba tendo que ter uma certa dedicação, porque senão ele não flui, não é verdade? Na graduação, você dá aula no curso de Ciências Biológicas? Ciências Biológicas e Enfermagem. E agora vai para nutrição também? Vou para nutrição e para química, trabalhando na bioquímica também. Na biologia eu trabalho com genética e metodologia e nos outros cursos eu trabalho com bioquímica. E a proposta do curso de Ciências Biológicas, que você veio aqui também para falar sobre o curso, né? Como ele funciona, quantos anos, que período? Ele é um curso noturno, no período de 3 anos. Ele é um curso de licenciatura aqui em Umuarama. A gente forma professores, né, de biologia, mas professor de biologia, diferente dos outros professores, também são biólogos, que a nossa prerrogativa da profissão é formar biólogos, né? Após formado, o professor de biologia pode, inclusive, fazer uma pós-graduação em uma determinada área e seguir como biólogo naquela área. Então, a gente tem essa flexibilidade dentro da nossa profissão. Quem se formar como professor de biologia, o curso capacita para isso, mas depois ele pode seguir carreira acadêmica ou até mesmo seguir como biólogo em determinada área, que ele fizer a pós-graduação. Luciano, me esclareça uma dúvida. O que acontece com essa área que tem tão pouco profissional? Assim, eu falo isso porque, né, como coordenadora, você também já foi coordenador, como é difícil encontrar um profissional, um biólogo, para ministrar aulas, e não é só na universidade, no estado também. A procura é pouca, ou tem poucos cursos, ou você acha que eles se especializam e vão mais para a área de biologia e não para a área de licenciatura? Isso, eu acho que muitos se especializam e não ficam na licenciatura. Mas tem também alguns casos daqueles que não se especializam, e esse é um problema, né? Então ele termina o curso achando que por si só o curso vai levá-lo adiante, só que quando você precisa de um professor, você precisa de um professor especialista em determinada área. E esse aluno que se forma e às vezes não qualifica, ele está despreparado para o mercado. Então, esse tem sido um problema às vezes. Mas muitos também seguem como biólogo. E o mercado tem absorvido bem os nossos profissionais, né? Então, a gente tem professores em toda a região, Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina, até mesmo aqui na capital a gente tem muitos alunos que foram para essas regiões e são rapidamente absorvidos. Isso, então, tem essa demanda, e essa demanda é que a gente não consegue acompanhar, né? O positivo disso é de que é quase que 100% de certeza que o profissional que segue a carreira Ciências Biológicas, né, ou melhor, o acadêmico que vem para fazer Ciências Biológicas, ele tem um mercado de trabalho garantido, né? Isso. O ruim disso é que a gente fica procurando e ainda tem muito pouco, né? Então, olha aí, ó, a Unipar está oferecendo vestibular no curso de Ciências Biológicas, vestibular 2015, né? Vem aí você que ainda está em dúvida, você que ainda não se inscreveu, venha fazer o vestibular conosco, não é, Luciano? Sim. As aulas são período noturno? Noturno. Ele funciona 4 anos, você falou? 3 anos. 3 anos. 3 anos a licenciatura. Também tem, essa licenciatura inclui naquele programa do governo que quando usa FIES, depois quando se forma, paga em forma de trabalho? Sim, sim. Quando se usa o FIES, o aluno trabalhando no Estado, depois de formado, ele reduz 1% do financiamento a cada mês trabalhado no Estado. E ele acaba, então, isso é possível. Traduzindo, ele acaba pagando o financiamento em forma de trabalho? Uma parte do financiamento é possível abater, né? Então, com o trabalho, trabalhando no Estado. Agora, se for seguir outra carreira numa universidade particular ou um colégio particular, daí não existe esse abatimento, né? Só que a remuneração é um pouco maior também, às vezes. Às vezes compensa, né? Mas é a mesma situação da medicina, e a gente vê aí o governo anunciando, inclusive na mídia, né, cursos na área de saúde, medicina e licenciaturas, se trabalhar no SUS ou em serviços públicos, acaba abatendo mesmo. Devido à demanda desses cursos, desses profissionais, então eles estão dando esse incentivo, né? E tem sido
muito interessante, porque muitos alunos que gostariam de fazer e não têm a possibilidade, eles vêm, acabam fazendo o FIES, né, e terminam o curso e depois tem essa possibilidade de uma parte abater a partir do trabalho dele para o Estado. E as aulas são à noite? São noturno. E os estágios? Os estágios, a partir do segundo ano a gente começa com o estágio na escola, existe uma parcela que é na escola, dentro da disciplina, é uma disciplina, né? Então uma parcela é ministrada na escola e daí geralmente os alunos negociam com as suas empresas para poder ministrar essas aulas, né? E muitas vezes até mesmo conseguem fazer no período noturno, né? Algumas escolas oferecem também no período noturno a possibilidade de estágio. É uma possibilidade diferente de alguns outros cursos que dependem de instituições de saúde, como por exemplo, né? Quer dizer, fica complicado você fazer estágio noturno por uma série de atividades que tem, né? Já no caso das escolas, não, elas funcionam realmente até 10 horas e tem essa demanda, né? A gente consegue negociar, né, porque por causa da quantidade de faltas permitidas também na legislação, às vezes o aluno consegue perder uma aula, mas fazer o seu estágio. E a diretriz curricular do curso de Ciências Biológicas também preconiza trabalho de conclusão de curso ou não há necessidade? Na licenciatura não, no bacharelado sim. Então a gente não tem trabalho de conclusão de curso, mas a gente tem a pasta de estágio, que é um acervo com todo o seu trabalho desenvolvido durante o estágio, que é tão complexo e trabalhoso quanto o TCC. Fazer um trabalho de conclusão. Então o medo aí do pessoal do último ano também... A pasta de estágio na biologia. Eu já ouvi falar dessa pasta de estágio. Luciano, obrigada pela tua presença aqui. Agora eu converso com o professor Gaspar, que é coordenador do curso de graduação em Química. Obrigada pela tua vinda aqui. Como o nome do curso? É Química Industrial? Química Industrial, isso. Está sendo ofertado agora no vestibular? Ofertado agora, né, para a modalidade noturna, né, 4 anos, né, curso com a duração de 4 anos, a carga horária 3.260 horas. Antes vocês tinham Química Industrial e Química Licenciatura? Isso, ou não? Sim, nós tínhamos os dois cursos, né, por uma questão de demanda de mercado. Ultimamente nós estamos ofertando, né, apenas o curso de Química Industrial. Né. E as aulas são período noturno? Vocês têm estágio também, Gaspar? Sim, nós temos nosso estágio, ele é realizado no último ano do curso. Né. O nosso último ano ele é diferenciado no sentido em que o aluno tem aula os 6 primeiros meses, né, faz as disciplinas, e nos 2 últimos meses, nos 4 últimos meses do ano, né, ele realiza as atividades de estágio e finaliza o TCC. Então ele consegue ir a campo, né, fazer os estágios nas indústrias ou laboratórios, nas áreas, né, relacionadas à química industrial. E como funciona esse estágio de último ano? Ele procura um local ou são locais que a universidade precisa obrigatoriamente ter um professor lá dentro? Como é a dinâmica desse estágio? Por ser assim, pela localização às vezes do estágio, ser uma cidade às vezes distante, existe a necessidade apenas de haver um profissional, né, que seja da área da química, né, lá dentro da empresa, devidamente, né, cadastrado, e as empresas têm, né, esse convênio com a universidade, né, para a realização desse estágio. Então ele realiza o estágio lá dentro com o acompanhamento de um profissional da área, né, indicado pela empresa, que seria um orientador, né, indicado pela empresa dentro da unidade concedente. Então, lógico que existe a necessidade da empresa ter um convênio com a universidade, né, mas existe essa liberdade do aluno ele procurar o estágio. Por exemplo, eu quero fazer o estágio em Curitiba, né? Se houver esse convênio, é possível? Sim, é possível. Ele pode se deslocar até a cidade, mesmo que não haja, às vezes, o convênio, ele pode, através, né, de uma solicitação para a coordenação fazer, né, e a gente faz então esse convênio com a empresa, e aí a partir daí ele já está então, né, possível já ele realizar esse estágio com afirmando o termo de compromisso de estágio com essa empresa. Então, curso de graduação em Química Industrial, mas ele tem um nome mais complexo, fala aí para nós. Na verdade é Química Industrial, né, com atribuições tecnológicas, que é uma denominação criada pelo Conselho de Química para diferenciar, né, a licenciatura do bacharelado e do bacharelado com atribuição tecnológica. Tem umas pequenas diferenças entre eles. Né? Então, curso, eu vou resumir para ficar mais tranquilo para mim, Gaspar. Curso de graduação em Química Industrial no vestibular da Unipar 2015 está sendo ofertado. Lembrando que é um curso de 4 anos, né? Isso, 4 anos. 4 anos, o período de aulas é noturno, o estágio acontece no último ano, mas no segundo semestre especificamente, e o aluno tem
essa oportunidade, essa opção de procurar um local de sua intenção para fazer o estágio. E muitas vezes eles acabam até sendo contratados depois desse estágio, né, Gaspar? É interessante essa observação, porque nós temos casos, o ano passado mesmo, nós temos exemplos de 3 acadêmicos que fizeram estágio, né, inclusive aqui em empresas na cidade, e que acabaram, devido ao seu desempenho, né, assim, se aplicaram bastante, acabaram sendo contratados pela empresa, né, pelo seu comportamento, né, pelo seu desempenho no estágio. Em relação à obrigatoriedade pelo conselho, pela saúde, de contratação de químico, aonde é obrigatório ter químico? Olha, nós temos assim... É muito, né? Não precisa mas, falar assim, de maneira geral, assim, qualquer empresa que realize alguma transformação química, alguma reação química, né, teoricamente pela lei do conselho, né, de química exige, pelas normas do conselho exige a presença de um profissional da química. E tem situações em que, às vezes, a empresa ainda não, a própria empresa às vezes desconhece, né, a obrigatoriedade, mas aí o próprio Conselho de Química fiscaliza e orienta a necessidade de um profissional, né, para estar presente nesse processo, para dar suporte técnico e ser o responsável técnico pelo processo. Né? Então, a gente pode dizer assim que o profissional da química, ele vai desde uma indústria de produtos de limpeza até uma indústria de produtos de imunização, até a parte de medicamento, ele também entra? Em algumas situações sim, né? E não entrando, né, na parte do pessoal da farmácia, né? Mas existem algumas situações em que o químico, fazendo, por exemplo, um controle de qualidade ou uma indústria de medicamentos, nós temos também muita presença assim, dos profissionais da química junto com o farmacêutico lá, atuando no desenvolvimento de medicamento. Então ele atua lá na parte das reações químicas, né, porque a síntese de medicamento envolve reações, aí envolve então a presença de um químico, né, junto com o farmacêutico, para atuar tanto na parte da reação, mas também no controle de qualidade desse medicamento. Indústria de alimentos também? Bastante. Indústria de alimentos nós temos na nossa região, né, inúmeras cooperativas, temos frigoríficos, temos que o químico atua aí junto a esse processo. Né? Combustível também, né? Nós temos agora uma demanda, né? Na nossa região nós temos exemplos, só citando aqui, nossa região é uma região tem um número bastante grande de usinas de açúcar e álcool, onde os profissionais da química são obrigatórios. Nós temos na nossa região, inclusive, ex-alunos que são responsáveis técnicos pelos processos aí de produção de açúcar e álcool. Né? E esse acadêmico que ele vem e faz química industrial, depois ele quer investir na área de docência, qual é o caminho? Ele pode, né, a nível de uma pós-graduação, ele cursar na área voltada a processo, ou mesmo ele pode optar pela química industrial, utilizar disciplinas da química básica também, ele pode ingressar num programa de uma especialização, né, ou um mestrado mesmo, para definir na área de químicas básicas, ou mesmo na área de química aplicada. Nós temos exemplos na nossa região também, inclusive em outras universidades também, de programas voltados para mestrado em biotecnologia aqui na nossa universidade, nós temos também em bioenergia, então é uma possibilidade dele atuar também, né, como docente nessa área, né, porque nas disciplinas do currículo nós temos químicas básicas e as químicas aplicadas, químicas tecnológicas que envolvem esses processos aí justamente aplicados, né, na parte tecnológica que o aluno pode seguir. Né. Nesse nosso mestrado aqui de biotecnologia, você tem conhecimento assim, de algum egresso que está cursando? Nós tivemos já, inclusive nós temos agora um egresso, que ele é professor nosso, né, e está concluindo agora o mestrado, né, e trabalha também na área, aqui na região numa empresa. Nós temos ex-alunos que já cursaram, outros estão ingressando, né, no mestrado aqui na universidade. Então, o mestrado aqui da universidade também é uma opção para o egresso da graduação de Química, né? Tanto para atuar no próprio laboratório, como também para atuação docente. Docente, correto. A Química também tem algumas profissões, eu não sei se você vai saber me informar, mas algumas profissões têm um curso de 1 ou 2 anos que vai para a licenciatura, né? Então, por exemplo, a enfermagem adotou essa modalidade de uns anos para cá. A Química também tem essa opção? Nós temos assim, para o aluno que conclui o curso de bacharelado, por exemplo, em qualquer universidade, as disciplinas básicas da Química, licenciatura e bacharelado são as mesmas. Então, ele pode ingressar, né, numa licenciatura posteriormente e concluir apenas as disciplinas da área pedagógica, que são em torno de 9 ou 10, contando os estágios. Né? Então, ele praticamente, se ele conseguisse em 1 ano e meio, dependendo do local, ele consegue concluir a licenciatura também em Química, que
dessa possibilidade de ele atuar também como docente a nível de ensino fundamental e médio. Né? Uhum. E em relação à formação, né? Ele vem para a graduação, 4 anos, investe aí talvez na licenciatura, mestrado, mas ele também pode ir a um doutorado? Sim, ele pode. Qualquer uma das áreas ele pode, né? Licenciatura ou bacharelado pode ingressar no doutorado. E aí vai depender necessariamente do programa que ele for escolher. Existe, por exemplo, para a licenciatura existe um programa específico para a área de educação, né? Que aí ele seguiria como docente formado mais para a área de educação. E se ele seguir para uma área química de maneira geral, ele pode atuar tanto na licenciatura quanto no bacharelado como docente, né? A nível de curso de graduação. Né? Gaspar, na hora do intervalo nós estávamos conversando sobre curso à distância, né? Isso. Existem algumas profissões que são excelentes cursos à distância, nós temos aqui também polos de educação à distância da Unipar. A questão ainda da química, você já vê alguma possibilidade de, a nível nacional, começar a se trabalhar à distância ou ainda é muito difícil? Ainda existe uma certa barreira em relação à química. Não existem muitas instituições no Brasil que ofertam o curso à distância. O que existe, assim, é mais a nível do curso de licenciatura, que tem uma carga horária prática boa também, mas a carga horária das disciplinas da área pedagógica ela é maior, né, do que, por exemplo, contando com um curso de bacharelado. Então, por enquanto, não existe um bacharelado, né, à distância, e existe a licenciatura à distância, mas ainda o número de instituições que oferecem ele é muito pequeno. Talvez por conta da quantidade, né, da carga horária prática, que ela é muito elevada. Né? É muito complexo. E aí fazer à distância, aulas de laboratório fica impossível, né? Não tem como. A tua formação, Gaspar? Eu sou formado em Química pela Universidade Estadual de Maringá, né? Concluí o meu mestrado lá também na área de produtos do meio ambiente. Iniciei o doutorado, né? Agora estou pretendendo voltar novamente a fazer, né, as disciplinas para concluir, né, o curso de doutorado. Ok. Então aí vamos falar o que para quem ainda está em dúvida? O que você diria para quem está em dúvida? Se vai fazer química ou se não vai fazer química? Olha, eu diria assim que a química hoje é uma ciência assim, tem em muitos aspectos nós temos evoluído muito, porque hoje o consumidor, de maneira geral, ele está muito exigente. A gente, né, observa que à medida que o consumidor fica exigente, a empresa ela tem que se adequar. Né, eu cito o exemplo, por exemplo, da indústria de colchões, que agora ela tem que se adequar às normas, né, de fabricação e tal. Então ela está tendo que implementar no seu polo, na sua fabricação, né, no seu processo de fabricação, um controle de qualidade mais rígido, né, porque agora não é mais, olha, produz aquilo, né, e está sem um controle e tal. Então agora para você registrar um produto, para você comercializar um produto, tem que ter esse controle. Então isso está exigindo do mercado, né, das empresas, principalmente das indústrias, um posicionamento no sentido assim, de ter que contratar um profissional, né, ou ter que adequar a sua estrutura, o seu laboratório, ou realizar ensaios para dar uma qualidade melhor ao seu produto, para que o consumidor veja, né, entre aquele que tem um registro, aquele que não tem, aquele de qualidade, e o que não tem, obviamente o consumidor está sendo mais exigente, ele está cobrando do mercado um produto de melhor qualidade. Então, o campo de atuação, que já era grande para a química, está aumentando cada vez mais, porque, né, nós consumidores temos essa característica de exigir cada vez mais, produtos melhores, de melhor qualidade, melhor durabilidade, e isso está ajudando muito na área da atuação profissional do químico. Com certeza. Obrigada pela tua presença. Eu conversei com o professor Gaspar nesse bloco, que é o coordenador do curso de graduação em Química Industrial. Falamos sobre como funciona o curso, sobre o mercado de trabalho, e aí fica o convite para você consumidor, a exigir mais esse registro de controle de qualidade, né, professor Gaspar? E você que está aí pensando o que você vai fazer no vestibular, fica aí uma dica, curso de graduação em Química, que também está sendo ofertado pela Universidade Paranaense nesse processo seletivo. Um abraço para você e até o próximo programa.